tempos em tempos, eu acabo fazendo um novo vídeo sobre o programa de projetos 3D para as pessoas iniciantes aprenderem essas técnicas básicas de projeção, porque isso facilita bastante na hora de você criar os móveis da sua casa. Então, nesse vídeo é uma introdução para quem é iniciante no programa de modelagem SketchUp, a versão gratuita. Bom, o primeiro passo que você precisa fazer é criar o seu cadastro lá na plataforma da empresa, tá? Aí você vem aqui na barra de pesquisa, pode digitar aí SketchUp, aí você clica nesse site aqui, ó, www.sketchup.com. Aí você vai vir aqui nessa página, se ela tiver em inglês, você clica com o botão direito aqui e pode traduzir para o nosso idioma. Aí aqui na aba de produtos, você clica, você vai encontrar a opção de SketchUp Free, que é um plano que você não tem custo. E agora que você está iniciando e aprendendo sobre como trabalhar com o programa, recomendo que comece por essa versão, e se no futuro você for, por exemplo, trabalhar com isso, daí sim, você pode ter uma assinatura paga, né, e ter mais ferramentas disponíveis para você trabalhar em projetos. Mas agora no início, com essa versão gratuita, que é muito boa, disponibilizada pela empresa, que é essa empresa aqui, a Trimble, você já vai conseguir criar tudo que você precisa referente ao mobiliário da sua casa. Bom, aí você clica aqui no SketchUp Free, ele vai para uma próxima página, aí nesse botãozinho azul de comece a modelar, você vai clicar e vai começar a fazer o seu cadastro, que é muito simples, tá? Você vai ter que digitar o seu e-mail, criar uma senha, eles vão enviar um e-mail para você confirmar que você é você mesmo, e depois que conclui essa etapa de cadastro, aí você vai ter acesso a esse layout aqui, a esse template, que é a página inicial do programa, e você não vai precisar baixar nada, porque utiliza pelo próprio navegador, e aqui você vai ter as ferramentas de modelagem do lado esquerdo, do lado direito a gente tem um painel também de configurações, e a partir desse modelo a gente começa esse processo de criação. O meu objetivo nesse vídeo é fazer com que você aprenda as principais ferramentas de modelagem e no final, depois que eu apresentar essas funções, eu crio para você ver, aplicando na prática, o uso dessas ferramentas, e aí a gente cria esse modelinho de um roupeiro com duas portas, com as peças aqui estruturais da caixaria. Mas antes de a gente começar de fato a criar as peças, você que é iniciante precisa aprender alguns conceitos. O primeiro deles, você precisa saber se navegar aqui dentro, ou seja, fazer movimentos de giro, que é esse de rotação em 3D. Você precisa também conseguir arrastar sua tela de um lado para o outro e fazer esse movimento de zoom. Pois aqui que essa é a base de tudo. Na verdade, você começar aprendendo a mexer nessas ferramentas, e aí você tem mais liberdade de criar as peças. Como ele é um plano de trabalho, essa área de trabalho ela é gigante, você precisa ir criando as peças e também ajustando o seu posicionamento de câmera para conseguir criar as próximas etapas, né, do desenvolvimento do seu projeto. E para a gente começar, eu quero mostrar como que faz esse giro em 3D. Bom, nesse painel que fica do lado esquerdo, você vai encontrar algumas opções de ferramentas que estão visíveis, e se você clicar aqui embaixo nesses três pontinhos, ele vai abrir uma outra janela com mais ferramentas para a gente utilizar. Mas inicialmente a gente vai fazer com as que estão aparecendo, que são na verdade as que a gente mais vai utilizar. Aqui um pouquinho mais para baixo, nesse ícone de uma setinha girando, você tem a ferramenta que se chama órbita. Quando você clica e arrasta aqui para dentro da área de trabalho, você consegue com o seu mouse, muito importante, tá? Você precisa ter um mouse e mexer no computador. Para celular ainda você não vai conseguir trabalhar no programa de projetos. Mas daí você pega o seu mouse, tá? Que isso vai facilitar no processo de criação. Você clica com a ferramenta ativa dentro do plano de trabalho, você clica e arrasta, ó. Eu estou clicando e girando. Aí ele vai fazendo o movimento em 3D. Eu posso clicar e vir para baixo e mais para cima, tá? E assim a gente vai conseguindo fazer esses movimentos que são muito importantes
dentro da área de trabalho. Bom, a próxima ferramenta de navegação é a ferramenta que está embaixo da órbita, que é esse ícone de uma mãozinha. Ela se chama panorâmica, mas para abreviar aqui eu vou chamar de PAN. Quando você clica e traz para a área de trabalho, você vai pegar num ponto do seu projeto, e você vai clicar e vai conseguir arrastar ele de um lado para o outro, para cima, para baixo. Diferente da órbita, que faz o giro, essa você vai arrastar. Ó, vou posicionar mais aqui para frente, vou clicar ali na setinha da figura humana, e você vai ver que a partir daquele ponto a gente consegue arrastar a tela do projeto. E, por fim, a última ferramenta de navegação é a ferramenta de zoom, que você faz pelo próprio mouse. Tá? Aqui nessa bolinha do scroll, você girando ela para frente e para trás, já vai ter esse movimento. Ó, vou fazer aqui, girei para trás, ele afastou, e se a gente gira para frente, ele vai aproximar das imagens. Mas eu quero recomendar para você que utilize essas funções através de atalhos. Porque se você vir aqui na ferramenta, ele já indica o nome dela e a letra de atalho no seu teclado. Tá? Nesse caso aqui, a órbita é o O, a ferramenta de PAN é o H, e as outras ferramentas, as que têm disponível o atalho, se você selecionar, clicar, não clicar, se você colocar o mouse em cima dela, você já vai ver o nome da ferramenta e o atalho que tem no teclado. Então, a maioria delas, as que pelo menos mais se utilizam, elas têm atalhos, tá? Mas eu quero sugerir para você que a órbita e o PAN você não utilize através da letra O ou através da letra H. Eu, particularmente, acho mais prático você fazer isso através do mouse e através da tecla Shift do computador. Vocês querem ver? Bom, estou aqui com o mouse e com a ferramenta padrão, né, que é a ferramenta de seleção. Quando eu clico nessa bolinha, vejam, não é movimentá-la para frente e para trás, é clicar em cima do mouse, você vai obter essa ferramenta de giro. Então, de modo muito mais rápido, ao invés de eu ficar toda hora vindo aqui, clicando, trazendo para cá para fazer o movimento, você já pode fazer isso de forma muito mais rápida através do seu mouse. Então, nessa bolinha que tem no mouse, você já consegue fazer o zoom para frente e para trás, e quando você clica, ela ativa a ferramenta de órbita. E com a órbita ativa, você já consegue, de modo simultâneo, apertando o Shift no teclado, você consegue ativar o PAN. Então vejam, ó, eu consigo girar e ativar o PAN. Ó, então é mais rápido, né? Mais fácil do que ficar ou clicando ali ou através da letra O e H do computador. Eu sei que esse movimento no início é um pouco estranho até você pegar o jeito, mas eu recomendo que você pratique um pouco até pegar o jeito de como conseguir se mexer dentro do plano de modelagem, e você vai perceber que através desses atalhos do mouse e do Shift é muito melhor de trabalhar. Beleza, então para a gente continuar, outra coisa muito importante é você saber a função desses eixos, eles são chamados de eixos de localização, que são a linha azul, a linha vermelha e a linha verde. Para que eles servem? É como se fosse a nossa bússola aqui dentro do programa, porque graças a eles a gente consegue ter essa orientação dentro desse gigante plano de trabalho. Ó, se eu afastar bastante, vejam, sumiu, né? Então, graças aos eixos lá de localização, eu sei pelo menos onde estão os meus primeiros desenhos. Então eu posso ir aproximando, e se por acaso eu girar, ó, eu estou girando, eu sei, por causa dessas linhas coloridas, onde na verdade eu estou, se eu estou mais para cima, se eu estou mais para baixo, tá? Então ele serve para isso, por uma questão de, na verdade, orientação. Legal, dito isso, eu vou criar uma forma para começar a explicar as demais funções e logo na sequência a gente já começar a criar os desenhos do roupeiro.
Mas primeiro você precisa aprender algumas funções e também o que elas fazem, né? Porque senão você ficaria um pouco perdido se eu já começasse a criar as peças sem entender, primeiramente, alguns conceitos. Bom, vou pegar aqui a forma de retângulo e eu vou criar um retângulo, tá? Eu já explico mais no passo a passo como que faz tudo isso. Bom, tá aqui. Qualquer forma que a gente cria, independente se seja um círculo, seja um quadrado, um retângulo, um polígono, um triângulo, todos esses conjuntos de peças ou de desenhos que a gente acaba fazendo dentro do programa, eles são formados por linhas e por faces. O que eu quero dizer com isso? Uma face é isso daqui, ó. Vou clicar, digamos que isso aqui seja a frente do nosso retângulo, tá? Cliquei, vocês viram que ele selecionou, ficou todo pontilhado. Então isso é uma face, seria a frente da nossa forma geométrica. Se eu clicar em cima desse retângulo, ele selecionou a face de cima. Se eu clicar do lado, a face do lateral direito. Se eu clicar do outro lado, a face do lateral esquerdo. E essas faces são compostas por linhas. Vocês querem ver? Vou selecionar a face frontal e vou apertar o Delete. Olha o que acontece. É como se esse retângulo ele não é uma forma sólida, cheia. Ela é uma forma oca. Então, por isso que ele é formado de faces e linhas. Vou apagar as faces agora. Face de baixo, face lateral, a face lá de trás. Vejam o que sobrou. Apenas as linhas do retângulo. Então é esse o conceito, muito simples de entender, mas para as demais rotinas e demais funções, principalmente de edição de peças, é bom que você saiba disso. Como os desenhos são criados, ele não é um sólido cheio, ele é composto de faces e linhas e por dentro ele é oco. Bom, para voltar aos desenhos que eu tinha, você pode clicar aqui na setinha de desfazer e voltar com as últimas operações. Beleza. Agora que você já sabe um pouco de desenhos, eu vou fazer um movimento de uma peça para você ver. Ó, ele é muito intuitivo, tá? Se você vir aqui e ler o que está escrito, você já sabe de maneira assim mais óbvia que essa ferramenta ela move coisas, né? Então é a ferramenta que chama mover e vou trazer ela aqui para dentro do plano de trabalho. Se eu clicar ali no roupeiro que está selecionado, vejam, com a setinha de seleção eu posso selecionar objetos. Então eu selecionei o roupeiro, vou pegar a ferramenta de mover, vou clicar nele e eu posso trazer ele, posso levar ele, levar ali para trás do retângulo, posso pegar ele de novo, trazer aqui para frente, posso aproximar lá e mover só um pouquinho para o lado, tá? Essa é uma das funções que a ferramenta Mover nos oferece. Não é a única, a gente já vai ver mais algumas funções dela na sequência. Mas deixa eu colocar novamente aqui na posição original e mostrar um esquema para vocês. O retângulo que a gente acabou de criar, se eu pegar a ferramenta de movimento e clicar nele e tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com o roupeiro, olha o que acontece. Vou clicar e vou tentar arrastar. Vejam, ele não está... Na verdade, ele está se movendo, mas de um jeito diferente, né? Ele está distorcendo essa forma. Então, por que isso acontece? Porque as linhas e as faces, né? Todos esse conjunto aqui de formas que compõem o elemento que a gente desenhou, elas estão de maneira, como que eu posso explicar de um modo mais fácil? É como se elas tivessem uma independência, elas estivessem soltas aqui dentro. Ó, essa daqui, eu estou solta aqui, mas eu não faço parte dessa face lateral. É mais ou menos isso. Por isso que acontece de a gente clicar aqui e a forma se distorce, tá? Agora, se eu quero movimentar certinho ali para os nossos projetos de mobiliário, isso é muito importante a gente trabalhar com peças individuais. Nesse caso, eu vou recomendar para você
que sempre que ao criar uma nova peça, isso você vai me ver fazendo logo mais na sequência, agrupe todos esses elementos. Ou seja, a gente vai pegar, eu vou fazer uma seleção, ó, com a ferramenta de seleção mesmo. Você clica e arrasta aqui para o lado, ó. Aí você selecionou toda a forma de retângulo. Viram? Ela ficou azulzinha, né? Todas as linhas e todas as faces. Aí você vem com o mouse e clica com o botão direito, ela vai abrir uma caixinha de mais algumas opções, e você vem e escolhe essa aqui que está escrito criar grupo. Quando você finaliza essa tarefa, agora sim, ó, quando eu clico, ele não está mais, as linhas e as faces, elas não estão mais soltas, elas estão agrupadas. O programa, a partir de agora, entende que essa forma de desenho, ou esse elemento que foi criado, ele é único. Então, nessa situação, já vai funcionar a ferramenta de mover para começar a mexer nela de um lado para o outro. Ó, agora sim, ela não fica mais distorcendo. E aproveitando que a gente já está fazendo esse movimento, lembra lá no início que eu falei sobre os eixos de localização? Linha azul, linha verde e linha vermelha, que elas também têm uma continuidade. Ó. A linha pontilhada vermelha quer dizer que está indo para lá. A linha pontilhada azul quer dizer que está indo para baixo. Tem a linha pontilhada verde para frente e para trás. Isso depende muito do enquadramento de câmera que você tá. Mas por que eles são importantes? Além dessa referência, eu consigo movimentar objetos seguindo esses mesmos eixos, tá? É o seguinte, ó, vou pegar a ferramenta de mover, ao invés de eu ter um elemento tipo solto aqui, eu posso movimentar apenas de um lado para o outro, de modo assim para facilitar o nosso processo de navegação ou até de movimentos de encaixe entre uma peça e a outra, conforme a gente vai desenvolvendo esse projeto. O projeto vai ficando maior. Então, eu cliquei lá na peça, no objeto que eu quero fazer o movimento, e nas setinhas que a gente tem no teclado do computador, que é aquelas para cima e para baixo, de um lado para o outro, quando você clica em uma delas, ele trava esse eixo. Por exemplo, vou clicar na setinha do lado direito, aqui no meu teclado, cliquei, e agora, ao invés de ele ficar se mexendo para muitos lados, eu consigo movimentar essa peça apenas no eixo vermelho. Então, dependendo de onde eu quero levá-la, na verdade, isso facilita, tá? Porque eu posso girar aqui a câmera e, independente de onde eu leve o meu mouse, ele sempre vai mover, nesse caso, da direita para a esquerda. Agora, se eu quisesse mover ele para frente e para trás, que seria no eixo verde, é só eu clicar na outra setinha, que seria para o lado esquerdo, e ele vai travar esse eixo de movimento apenas nessas duas direções. E para cima e para baixo é a mesma coisa. Você clica para cima na setinha do seu computador, e ele vai travar o eixo na linha azul, e aí você consegue movimentar apenas nesse sentido. Então isso facilita, dependendo do que você precisa fazer, eu recomendo que você utilize, você clica com a ferramenta de mover na sua peça e aperta as setinhas aqui do teclado para conseguir travar esse eixo, certo? Bom, para a gente voltar, se você quiser soltar a sua ferramenta, você clica no ESC, né? Ou você pode, vamos levar ela bem longe lá. Deixar ela bem longe aqui. Aí eu finalizei a tarefa e eu quero, eu queria voltar, não era bem ali que eu quero deixar essa peça que eu criei. Aí você pode desfazer, que ele vai voltar ali pro ponto inicial de origem que você estava antes de fazer essa operação. Ainda na ferramenta de movimento, você vai conseguir você tem uma outra funcionalidade, que é a função de cópias. Vejam, vou clicar na ferramenta de mover, vou pegar ali no cantinho dessa peça e vou duplicar ela aqui para o meu lado direito, fazendo uma cópia idêntica. Mas eu posso fazer uma cópia várias vezes de modo assim, quase automático.
Ó, vou fazer então 20 cópias desse retângulo lá para o lado direito. Eu vim aqui e posso soltar ele e graças a uma função que nós temos aqui no teclado, que eu já vou mostrar para você, a gente consegue duplicar e fazer múltiplas cópias dos objetos que a gente deseja. Isso facilita, por exemplo, você está criando um roupeiro. Aí esse roupeiro tem várias portas e vai ter 10 portas do mesmo tamanho. Você não precisa ficar criando peça por peça. Você desenvolve a primeira e a partir dela você duplica. Então facilita nessas situações. Bom, para desfazer, vocês já sabem, né? Vem na setinha, clica aqui. Esse atalho também funciona através do famoso Ctrl Z aqui no teclado. Continuando, eu vou apresentar agora como que você faz uma edição dessa peça. Que nem aqui nessa casinha, que eu deixei ela desenhada para você ter uma noção de escala, de tamanho de que a gente está trabalhando. Por isso que é importante, algumas pessoas já me perguntaram por que existe, né, esse bonequinho, a figura humana dentro do projeto, é justamente pelas medidas de projeção, as medidas de escala, para a gente ter uma referência de uma pessoa de verdade. Ó, se eu medir ele, que eu já vou mostrar também como funciona essa ferramenta de fita métrica, que ela serve para a gente criar linhas de referência e também medir. Ó, nesse caso, eu estou medindo a altura ali, ó, do piso, do que seria onde está os pés dele, né? Até aqui o topo da cabeça, ele tem 1,91 m. Nesse caso, o SketchUp está configurado na unidade de medida em milímetros. Mas é que na marcenaria a gente utiliza muita coisa em milímetros, então para projetos de mobiliário eu prefiro, hoje em dia, trabalhar com milímetros. Mas se para você for um pouco difícil fazer essa conversão, né, de metros ou centímetros para milímetros, você vem aqui, ó, no painel de controle do lado direito, na opção de informações do modelo, aí você clica, ele vai abrir algumas opções e você pode mudar aqui, ó, para centímetros ou para metros, a unidade de comprimento que você vai estar utilizando no projeto. Aí a precisão também, você pode colocar uma casa depois da vírgula, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui nesse caso eu vou trabalhar vou fazer um exemplo aqui, ó, de metros com 2 unidades de medida, só para você ver como que fica, né? Ó, vou medir ali a mesma distância, 1,9 metros. Então é isso, tá? Eu vou mudar aqui de novo para milímetros, vou deixar com 2 casas. E eu sempre gosto de alterar aqui esse intervalo de alinhamento eu deixo ele com 0, tá? Aí quando você aperta em Enter, ele fica 0,1. Da mesma forma, sempre que você vir aqui alterar, se por acaso ficar mais fácil você trabalhar com centímetros, você clica nos centímetros, deixa 2 ou 3 casas decimais e aperta o 0 e Enter, tá? Porque isso daqui eu não vou tentar explicar agora, mas vai facilitar para você em traçar algumas medidas, ter esse intervalo aqui o mínimo possível, beleza? Bom, vou deixar aqui na unidade de milímetros e a gente continua seguindo. Então a próxima função vai ser a função de editar uma peça. Eu vou vou fazer uma abertura aqui nesse retângulo, como se fosse vamos fazer uma porta, né, de tamanho um pouco maior, mas como se fosse igual a gente tem nesse modelo da casinha. Bom, como nós agrupamos todos os elementos dessa peça, você precisa estar com a ferramenta de seleção ativa e clicar 2 vezes em cima dessa peça. Ó, vou fazer aqui, ó. Cliquei 2 vezes, ele formou essas linhas pontilhadas em torno do objeto. Isso quer dizer que a função de edição está ativa. E aí agora a gente pode, por exemplo, pegar a forma de retângulo e criar um desenho ali. Ó. Deixa eu aproximar aqui assim, cliquei e soltei. O que ele fez agora? Ele dividiu essas faces. Ó, eu tenho uma face e outra face.
tá? E agora com a ferramenta de empurrar, puxar, você clica, encosta nessa face, você vai clicar e pode empurrar ela lá para dentro. Ou você pode trazer aqui para fora também, ó. Ela está criando como se fosse um novo objeto. Mas nesse caso, vamos empurrar ela um pouquinho ali para dentro. Aí você clica, solta, e para desativar essa função de edição, você clica com a ferramenta de seleção fora do objeto, tá? Aí ele volta ao normal. Aí vejam, como eu já concluí o processo de edição, se eu pegar a ferramenta de movimento, ela já vai movimentar novamente, tá? Sem desfazer esse processo de edição. Beleza, e assim você pode ir fazendo... quer ver? Eu vou fazer aqui com um círculo. Um círculo, posso empurrar ele ali para dentro, né? Poderia fazer um recorte aqui, bem no... Deixa eu só desfazer. Aí. E vamos fazer um recorte aqui no meio dessa peça. Deixa eu só voltar aqui com... Você pode voltar utilizando a mesma ferramenta de empurrar e puxar, ao invés de você ir mais para dentro, você pode voltar até o início aqui da face. Ó. Aí você clica, aí de novo, você tem aqui a ferramenta de seleção, você tem as faces divididas, né? Eu posso apagar as linhas, ó. Vou apagar essa linha, vou apagar a linha de cima, vou apagar a outra linha, vou clicar fora, ele voltou de acordo com o desenho original. Vamos fazer uma outra edição aqui para que você entenda em mais detalhes essa função. Vou clicar 2 vezes, ele ativou a função. Vou pegar agora a linha e desse ponto até aquele outro ponto, ó, eu dividi novamente essa face e essa face. Então eu posso pegar a ferramenta de empurrar, puxar, clicar, levar ela até onde eu desejo e vejam, já criou como se fosse uma rampa aqui. Então é assim que é uma das opções para a gente ir moldando as formas geométricas e criando novos formatos de desenho. E para você continuar, imagina que eu quero excluir toda essa parte. Você clica e arrasta até o finalzinho dela, ó, que seria... Quando ele dá essa mensagem dizendo que está na face, quer dizer que ele chegou no limite da superfície dessa peça. Aí você clica, ele vai apagar automaticamente. E aí agora eu retorno, clico fora e vejam, ao invés, antes nós tínhamos um retângulo, agora a gente tem uma rampa. Bom, vamos começar a fazer a modelagem? Essas são algumas funções mais básicas, mas com elas você já vai começar a aprender a dominar, a trabalhar dentro do ambiente 3D e já vai começar a criar algumas formas. Eu vou deixar como recomendação também, para não ficar um vídeo muito longo, um link que te leva para uma playlist de um curso gratuito que a gente tem aqui no YouTube. E lá eu tenho mais aulas sobre o SketchUp e aí você consegue reforçar o aprendizado de hoje e também aprender novas técnicas. Bom, vamos lá. Vamos começar a replicar esse mesmo modelinho de um roupeiro. Eu vou recomendar para você que utilize aqui a ferramenta de fita métrica, tá? Aí você clica, o atalho dela é a letra T. Então, se você não estiver vendo ela aqui e não quiser, toda hora vir aqui escolher, né? Você pode, através do atalho, utilizar a ferramenta. Aí você tá aqui dentro da área de trabalho, ó, estou com a ferramenta de seleção ativa. Aí você clica, por exemplo, na letra T. Ela vem a ferramenta de fita métrica. Você pode clicar na letra M, ela já vai vir a função de mover. Na letra R, que é a forma de retângulo. Letra C, a forma de círculo. Letra P é a ferramenta de empurrar, puxar. E o espaço, a ferramenta de seleção. Bom, vamos lá. Vou pegar a fita métrica, vou encostar aqui no eixo azul e vou trazer em direção para o meu lado direito. Vejam, ele está indicando que eu estou seguindo o eixo vermelho, tá? Vou clicar e vou soltar. Aí você pode repetir o que eu estou fazendo, até para ir praticando, e criar mais uma linhazinha de referência, tá? Não importa a medida, pelo menos ainda, tá? Aí pode clicar lá no eixo vermelho e subir com ela para cima. Vejam, eu estou no eixo azul. E se você perceber que ela está eu estou tentando puxar aqui para o lado, ó, mas ela está indo meio torta.
Ó, tipo assim, ó, ela tá indo um pouquinho mais pro lado, ó, saindo fora do ângulo que eu quero, né? O que você pode fazer? Clicou lá, usa as setinhas de direcionamento aqui do computador. Ó. Se você clicar para o lado direito, ela vai travar somente no eixo vermelho, tá? A partir do ponto de origem que você puxou essa linha de referência. E com a ferramenta ESC, você solta e desativa aquela função que estava fazendo, tá? Então, se você clicar lá embaixo ó, e segurar a setinha para cima, ela realmente vai vir, verdadeiramente vai vir para cima. Então você clica aqui assim, aí pode clicar e voltar lá para baixo, porque a minha intenção é formar essa espécie de um retângulo ou um quadrado, tá? Mas ter esse cruzamento das linhas que se chama interseção. Ó, se eu for ali com a ferramenta, vamos utilizar a fita métrica mesmo. Ó, lá naquele pontinho que fez o xizinho, ele diz que é uma interseção, ou seja, é o cruzamento das linhas. Então eu criei a interseção aqui, lá embaixo e também no outro lado. Agora a gente pode pegar a ferramenta, por exemplo, de retângulo, clicar numa interseção, arrastar a ferramenta até aqui embaixo na outra interseção, aí você clica e solta, vejam, criamos uma face. Por isso que eu decidi começar explicando o conceito de algumas ferramentas para ser mais fácil a partir de agora de você entender o que eu vou estar criando no decorrer desse vídeo. Bom, vou ajustar o meu posicionamento de câmera. Ó, é apenas uma face que tem no seu entorno as linhas, tá? Vou clicar aqui no enquadramento de câmera que seja bom para você visualizar e também para mim mexer. Isso, quando você for praticando, recomendo que sempre que vá criando as peças, vá moldando esse modo de visualização, vá navegando, né, por esse modo de visualização, conforme fica melhor para você ir desenvolvendo os seus primeiros desenhos. Beleza, aqui tá legal. Vou pegar a ferramenta de empurrar, puxar, vou clicar na face e vou trazer ela aqui para o lado esquerdo, tá? Vejam, ali embaixo no campo de distância, conforme eu movimento a profundidade desse quadrado, ele vai alterando a distância, certo? Eu vou tentar deixar ele com... Vamos vir aqui, deixar ele com 1000 milímetros, que seria o equivalente a 1 metro. Vamos ver se eu consigo assim. É um pouco difícil, tá? Porque ele tem uma precisão nas casas decimais muito curtinha, então às vezes você não vai conseguir assim, tá ruim de eu tentar chegar ali no 1000, tá um pouco difícil, 1000 certinho, quase. Então o que eu vou recomendar para você é o quê? Que digite essa distância através do campo numérico do seu teclado e aperte o Enter. Ó, por exemplo, eu posso deixar ele mais para frente, tá? Ou com uma medida maior do que 1000 ou com uma medida menor do que 1000. O que importa é a direção que você quer mostrar para o programa que ele avance. Por exemplo, por que eu cliquei e puxei para o lado esquerdo? Para indicar na próxima função que eu vou fazer que o programa tem que deixar a medida que eu vou digitar aqui para o meu lado esquerdo. Esse é o conceito. Então, ó, eu vou digitar 1000, apareceu ali no campo de distância, e vou apertar a tecla Enter. O que ele fez? Soltou, liberou a ferramenta. Aí se eu vir aqui e medir, ó, cliquei lá naquele ponto e vim até esse, ele tem exatamente 1000 milímetros, que seria também, convertendo, né, para outra unidade de medida, 1 metro. Bom, mas eu vou fazer essa paredezinha com um pouco menos. Vou fazer ela com 10 centímetros. Vou clicar ali, vou apertar 100, clicou Enter, ele já deixou com uma espessura um pouco menor, né? E aí agora a gente pega a ferramenta de seleção e vai agrupar essas peças para que elas não fiquem soltas, ó, elas não fiquem... Se eu quiser movimentar, para que eu consiga movimentar ela inteira. Eu tinha dito para vocês que com a ferramenta de seleção a gente pode criar esse quadradinho no entorno da peça, que ele vai selecionar tudo, certo?
Bom, quando você tem poucas peças, ainda funciona, mas eu recomendo para você fazer o que eu vou explicar agora, que é o quê? Clicar 3 vezes em cima dessa peça. É assim, ó, mas tem que ser um 3 vezes meio rapidinho. Se você clicar tipo assim, ó, 1, 2, 3, não vai selecionar tudo. Até eu vou dar uma profundidade maior para você ver o que está acontecendo. Ó. Se eu clicar aqui, ó, 3 vezes, rapidinho, ó, 1, 2, 3, ele selecionou todos os elementos que a gente criou. E agora com um botão direito você pode vir e criar um grupo. Agora sim eu consigo pegar a ferramenta de movimento e movimentar ela sem estar distorcendo. Então essa é uma rotina muito comum para esse caso específico de criar um projeto técnico de móveis e você ter como finalidade ou objetivo extrair listagem de peças, tá? Existem outras situações de projeto que não necessariamente você precisa ir criando formas e agrupando, mas agora eu sugiro para você que vá fazendo dessa forma, que no final do seu processo de criação você vai ver que vai ser muito melhor ter as peças individuais do que todas elas agrupadas. Bom, deixa eu desfazer aqui e voltar com a parede lá com 10 centímetros de espessura. Vou clicar 3 vezes em cima, selecionou tudo e criar grupo. Próxima função, com a fita métrica, a gente vai copiar as medidas do projeto. Ó. Vou ver aqui quanto que ele tem de largura. Ó, ele tem de um ponto até o outro 1000, que seria 1 metro. Então eu posso fazer isso agora aqui nessa parede. Eu construí essa peça, só para a gente ter uma referência. E na minha opinião, é bem melhor você construir como se fosse uma paredezinha aqui ou um piso para começar a sua modelagem, porque depois que você já tem alguns elementos, se quiser até pode deletar ela e ir seguindo com o seu projeto. Melhor assim do que estar trabalhando com um plano de modelagem, por exemplo, dessa forma, que não tem nada, tá? Bom, aí cliquei ali. Vou pegar essa ferramenta, vou clicar ali, trazer uma linha de referência encostado dessa face do que seria uma parede. E agora posso de novo, ó, com ela, a partir desse ponto, dizer para o programa que eu quero que ele trace uma linha com 1000 metros para o meu lado direito. E eu vou digitar aqui no campo de comprimento. Ó. Vai alterar ali embaixo. 1000, apertei o Enter. Ele já desativou a ferramenta e se eu vir aqui conferir, ele tem exatamente 1 metro. Bom, qual que é a altura dele? Vamos ver aqui, bem debaixo, até ali em cima. Ele tem 2,5 metros. Vamos fazer isso agora. Cliquei lá embaixo e vou digitar na setinha aqui no meu teclado do numérico, 2.500, apertei Enter. Ele já definiu a altura do projeto. Aí tem aquela basezinha. Ó, essa base aqui eu deixei ela com 10 centímetros ou 100 milímetros. Vamos fazer isso também. Aqui, 100. Aí eu estou delimitando algumas linhas de cota para a gente saber onde desenhar as peças. Tá? Isso, na minha opinião, é mais fácil para você que está assistindo o vídeo e também mais fácil para você que vai estar executando. Trabalhar, pelo menos nesse momento, com linhas guia. Existem outras formas de criar as peças, mas agora no início, como você ainda está pegando o jeito, trabalhar com linhas guia vai facilitar bastante o seu processo de desenvolvimento. Bom, ó, eu vou criar, deixa eu ocultar essa... Opa, ocultar não, eu quero desassociar, que eu tinha agrupado antes. Eu quero ocultar essas duas portas. Quando você precisar ocultar elementos e depois voltar com eles novamente, você clica em cima da peça com o botão direito, vai abrir a janelinha de diálogo e você vem na opção de ocultar. Cuidado que ele fica bem próximo do apagar. Eu já me confundi fazendo operações assim mais rápidas, ao invés de ocultar, apagar. Então, ocultar ele não vai excluir o elemento aqui do projeto, mas você pode trabalhar com mais liberdade. E aí, para retornar com essa peça ou com esse desenho, você vem aqui no ícone painel de controle do lado direito, ícone de exibição, clica, ele vai abrir a caixinha.
Aí você clica, ele já vai retornar. Tá? E para fechar esse painel, você vai ter uma setinha bem exatamente em cima de onde eu estou com a câmera, que ele vai recolher essas funções de configuração. Bom, vamos continuar no roupeiro. Eu vou criar, primeiramente, para você entender, essa peça aqui debaixo, que seria a base do roupeiro. Vamos lá. De novo, com linhas guia, você pode ir movimentando para frente e para trás, para estar aproximando e ajustando o seu enquadramento de câmera. Aí, ferramenta de fita métrica, eu vou puxar para cima, ele está com 18 milímetros. Aí eu vou pegar ali 18, criou a face, criou a altura, né? Vou pegar a ferramenta de retângulo, clicar ali no pontinho de interseção, aí eu posso arrastar até o outro pontinho de interseção. Ele criou uma face. Ó, vou ocultar a parede para você ver o que eu acabei de fazer. Foi uma face. E aí entra aqueles conceitos lá iniciais, né? Linhas e faces e como que a gente começa a construir o desenho. Eu criei uma face com as medidas que eu preciso. Aí pega a ferramenta de empurrar, puxar, você clica nessa origem, puxa para o lado de cá e pode indicar para ele a medida de profundidade que você quer. Nesse caso eu vou deixar com 600 ou 60 centímetros. Apertei o Enter e aí está. Ferramenta de seleção, clica 3 vezes em cima da peça, ela ficou toda azulzinha, e cria um grupo para a gente conseguir fazer isso daqui, ó. Movimentar se você precisar, ou editar essa peça caso você queira fazer algum processo de edição. Ó, eu fiz um furo aqui no meio dela, tá? De modo individual. Vou retornar. Aí. Próxima peça vai ser essa lateral esquerda, essa peça grande. Deixa eu voltar ali com a parede para a gente ter referências. Ó, então eu construí dentro daquela área que foi delimitada. Vou pegar a forma de novo, posso continuar com a fita métrica. Clico nessa origem, nessa aresta, puxo para o meu lado direito e vou digitar aqui 18 milímetros. Ele já traçou exatamente a distância de espessura que eu preciso. Posso pegar a ferramenta de retângulo, clicar lá na interseção e trazer até a outra. Se ficar ruim, você pode afastar um pouquinho, pode melhorar. Ó, eu tô com a ferramenta ativa e eu posso trabalhar aquelas funções lá de zoom, de pan, de movimento 3D, de rotação, tá? E a ferramenta ainda continua lá. Ó, eu cliquei e ela tá fazendo a forma, ela tá esperando eu dar o outro clique para criar a face, mas mesmo assim a gente consegue trabalhar com as funções de navegação. Por isso que é bom fazer através desse atalho no mouse, tá? Aí cliquei lá e vou trazer até aqui a outra extremidade. Cliquei, soltei, ele criou a face. Eu até vou mostrar para vocês agora, ocultando essa peça de base, ó. O que ele fez? Em cima daquela peça que criamos antes, eu criei uma outra faixinha, que seria uma face, né? E essa face, agora a gente vai puxar, olha como o programa também nos ajuda em algumas outras questões. Vou pegar a ferramenta de empurrar, puxar, vou clicar aqui em cima, ó, ele ficou pontilhado, né? Vou clicar, vou afastar um pouquinho a câmera, e eu posso indicar para ele, até de longe, ó, indicar para ele que eu quero até aquela linha, até aquela altura. Ó. Ele já entendeu, que ali ele dá até uma travadinha. Travou, travou, aí, cliquei e soltei. Então ele ficou exatamente com aquela medida que a gente precisa. Por isso que é bom as linhas guia. Aí nunca esqueça de, pelo menos agora, para projeto técnico do mobiliário, que você vai extrair lista de peças, né, se esse for o seu caso, crie a forma de desenho que você precisa e agrupe. Beleza. Criei, vou reexibir de novo tudo que tinha ali. Agora, lembra lá da ferramenta de movimento que a gente pode duplicar peças? Pois é, ela vai ser útil nesse exato momento. Porque a outra peça do roupeiro é igual, do mesmo tamanho, da lateral, né? Então, ao invés de criar de novo, eu posso duplicar. Pego a ferramenta de movimento,
Vou dar um zoom para pegar bem no cantinho dela. Eu prefiro movimentar peças e encaixar de um lado para o outro através dessas bordas. Ó, bem no cantinho. E vou clicar aqui, cliquei, apertei o Ctrl para ele duplicar. E olha só que beleza, duplicou a peça. Tá? Eu posso afastar aqui, ó, de novo, eu cliquei na peça, estou usando as ferramentas de navegação para me posicionar o enquadramento de câmera que eu preciso. Afastei e vou aproximar bem nesse outro cantinho. Ó. Ainda não soltei a peça, agora eu encaixo certinho. Ó. Cliquei, soltei e vejam, vou afastar. Eu tenho a peça de forma rápida que foi criada e certinho dentro daquela área delimitada. Bom, a peça de base é a mesma coisa. A gente pode duplicar essa peça, ferramenta de movimento, vou clicar aqui no pontinho de extremidade, vou apertar o Ctrl e vou subir com ela para cima. Dupliquei. E vou encaixar certinho ali onde eu preciso. Ó. Ó, aqui. E é isso aí. Criamos a caixaria do roupeiro. Agora, vamos criar a base, tá? Ó, a base a gente pode aproveitar, pode fazer de várias formas, mas eu vou fazer só com as linhas guia para você ver agora no início, para você ir praticando. Vou fazer ela um pouquinho mais para dentro. Ó, digitei aqui 5 centímetros, 50 milímetros. Você pode pegar a ferramenta de retângulo, eu vou trocar aqui na letra R do computador. Cliquei lá, cliquei aqui, ele criou a face. Ó, lembra uma face? Ele criou uma face lá. Vou voltar com a peça aqui. E aí eu posso, com a ferramenta de empurrar e puxar, que eu troquei agora com a letra P, posso clicar e trazer ela até onde eu quiser. Vamos deixar ela aqui assim. Cliquei e soltei. Mas lembre-se de criar o grupo, tá, gente? É importante essa função, porque daí você consegue... Se a gente não tivesse criado o grupo dessas peças, agora seria um problema trabalhar com as peças individuais. Ó. Eu não teria elas aqui soltas, né? Na verdade, se eu quisesse fazer um processo de edição, se eu quisesse fazer um movimento, se eu quisesse, sei lá, duplicar a peça. E é isso. Agora, para fechar, vamos fazer as portas. Lá atrás a gente já criou, né? O roupeiro dentro daquela de um metro, né? 1 metro de largura por 2,5 de altura. Agora, conforme você vai utilizando ferramentas como essa linha de referência, que ela é útil, mas você consegue observar que vai poluindo um pouco a nossa área de trabalho, vai ficando tipo muita coisa. Agora que a gente já pegou as principais referências, eu vou apagar elas. Como que você pode fazer isso? Clica em cima de uma linha e aperta o Delete. Mas como a gente tem muitas linhas, é mais fácil apagar todas de uma vez. Concorda comigo? Então, aqui no ícone painel de controle do lado direito, no ícone de exibição, você abre o conjunto de funções, ele tem esse botão que chama apagar todas as guias. Então você clica, ele já deletou tudo. Aí é só recolher as funções ali. Beleza, tá limpo de novo. Agora vamos criar as portinhas para encerrar esse vídeo, tá? Ó, digamos que você quer deixar, né, o seu projeto certinho ali, né, para encaixar uma dobradiça, ter essa margem de regulagem aqui na borda, ó, para poder, né, fabricar e encaixar lá certinho, né, o seu dispositivo. Você quer deixar aqui um vãozinho entre essas portas, né, para elas abrirem e fecharem e não ficar batendo uma na outra. Vamos criar isso exatamente, porque a maioria das pessoas que assistem o canal acabam aprendendo técnicas construtivas e querem fazer os seus próprios mobiliários, ou por economia de custo, ou por um hobby mesmo. Mas você precisa fazer milimetricamente o projeto para que depois você tire essas medidas, né? Olha só, se eu fosse fabricar esse roupeiro exatamente dessa forma, depois de pronto as peças do seu projeto, que vocês viram que existe muita precisão aqui, da maneira como eu estou apresentando, você consegue pegar a ferramenta de fita métrica e medir, ó, qual que é a altura que ficou essa porta. Ó. Você chega ali no cantinho dela, embaixo, ó, e sobe com a fita métrica. Aí você vai subir e ele ficou com 2,39 metros.
a altura dessa peça. Aí lembra que você pode mudar lá para os centímetros, né? Vou mudar aqui para centímetros, se for mais fácil para você. Aí você vem aqui e mede. Vamos medir a largura agora. Quanto que ficou a largura dessa porta? Ela ficou com 48,5 centímetros. Então, se você fizer um plano de corte, comprar os materiais lá, os insumos, né, onde vende lá para a marcenaria, você pode fabricar essa porta exatamente com essa medida que vai dar certo. Então, essa é a minha intenção de estar apresentando nesse momento esse nível de detalhamento para você começar a ir construindo as suas coisas. Beleza, vou voltar aqui para os milímetros, vou zerar ali embaixo, e é isso aí, vamos lá. Vou aproximar com o zoom perto dessa borda, até vou ocultar a parede lá de trás, para a gente ficar só com a estrutura de caixaria. Eu vou fazer aqui uma distanciazinha de 6 milímetros, tá? Que avança nessa borda e que também fica aquele espacinho entre uma porta e a outra, para que, se fosse o caso de fabricar, ela fechar mesmo, né? Não ficar batendo uma na outra. Com a fita métrica, você pode pegar e clicar nessa borda. Por que eu aproximei tanto? Porque a fita métrica, essas linhas guia, quando são medidas muito pequenas, elas podem nos confundir. Por exemplo, se eu deixar ela mais para cá, ó, tipo um pouco mais longe, dependendo do enquadramento de câmera, olha só o que pode acontecer. Eu estou clicando para lá e ele avançou 10 milímetros, né? Mas na verdade, você acha que ele está avançando na posição certa, mas devido ao seu ângulo, ele não está. Porque veja, olha só o que eu vou fazer. Eu vou girar a minha câmera para você ver onde essa linha está. Ela não está indo para a lateral, ela veio para frente do móvel. Então, dependendo desse ângulo ou desse enquadramento que você está, parece que está certo, mas na verdade ele não está, ele está indo para o outro lado. Então, por isso que eu recomendo medidas talvez muito pequenas, ou você aproxime, né, chegue mais pertinho, né, e use essas linhas de guia. Eu vou apertar aqui para o lado direito, então eu sei que qualquer movimento que eu fizer, essa linha de referência ele vai sair no eixo vermelho. Que no caso, mas qual que é o eixo vermelho, Ricardo? Dá um zoom aqui, você já sabe que nesse caso, aqui onde você está, vai ser de um lado para o outro, tá? Então é isso, tô no eixo vermelho, aqui eu posso digitar agora a medida de 6 milímetros. Ele ficou certinho, lá daquela borda até aqui, tem 6 milímetros, tá? Eu não sei se eu cheguei a falar do ESC, talvez já, mas eu vou repetir. Se você quer medir, por exemplo, ali daquela borda até essa, você clica com a ferramenta de fita métrica e arrasta, né? Aí quando você não precisa encostar de novo, não precisa clicar, é só encostar ali que você sabe a medida. Ele aparece aqui e aparece ali embaixo na aba de comprimento. Mas para você desativar soltar essa linha, na verdade, né? Aperta o ESC que ele fica livre novamente. Beleza, vamos fazer isso do outro lado também. Avançar 6 milímetros nessa borda. Cliquei, eixo vermelho, tá? Eu sei que ele está vindo na direção correta. 6 milímetros. Em cima dessa borda, vamos avançar 6 também. Aí como eu estou subindo para cima, o eixo já é o azul, tá? Azul, 6 milímetros. E lá embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Aqui nessa borda, eixo azul, 6 milímetros. Então eu tenho as minhas referências de porta. E eu posso pegar essa fita métrica, clicar na borda, travar o eixo para ele vir na direção que eu quero, ou seja, para o lado esquerdo, e encontrar o centro. Viram que ele está aparecendo uma bolinha? Estou clicando, ele até dá quando eu estou passando, ele dá uma travadinha, deu uma travadinha. Isso ele encontra de modo muito fácil o centro das peças, tá? Então eu não preciso nem medir. Porque se eu tivesse que medir, imagina, eu venho aqui, clico lá e venho até aqui. Eu sei que ele tem 964 milímetros. Aí eu teria que, pegar aqui a calculadora, né? Tem situações que a gente precisa fazer isso, né? 164, divide
964, divide por 2, dá 482. Ah, tá, o centro é 482. Então eu venho aqui, digito 482, ele centralizou. Mas para você encontrar centro de peças, não precisa fazer isso, tá? É só você vir aqui com o próprio, com a própria ferramenta que você já encontra. Eu vou encontrar o centro dessa lateral aqui. Ó, ali na bolinha é o centro. O centro lá de cima, ali é o centro. O centro aqui de baixo, é ali. Então eu vou traçar uma linha de lá para cá e encontrar aqui o centro. Ó. Vamos ver, eu vou passando o mouse aqui, ó. Aqui é o centro. Encontrou o centro. Posso clicar, ele já fez mais uma guia. Bom, dividir. Já tenho a área delimitada milimetricamente para criar uma porta. Aí eu posso pegar a ferramenta de retângulo, aproximar lá no cantinho, tá? Quando você vai aproximar, agora que está no início, tem poucas peças, pode ser que você, olha só, pode ser que você chegue assim, vou aproximar e passe batido. E aí vai muito longe, porque você está clicando, eu sugiro que você mire, quando for aproximar, sempre mire na peça, tá? Ó, tipo, ó, vou mirar lá na peça, ó. Aí ele vai aproximando. Porque se você mira um pouco mais para lá, pode ser que você passe batido. Isso é um esqueminha que com o tempo você vai perceber que às vezes é bem mais fácil você já estar mirando onde você quer aproximar do que aleatoriamente ir aproximando, utilizando o zoom. Bom, pontinho de interseção, tá? Aí eu vou clicar, ele já ativou a ferramenta. Então, para onde eu for levando ela, ele começa a criar a forma. Eu quero levar até lá embaixo no centro. Então, eu dou o zoom, aproximo e vou clicar aqui no outro pontinho de interseção. Ó. Cliquei e soltei. Posso trocar para a ferramenta de empurrar e puxar. Tá? Dá um zoom para melhorar o meu enquadramento de câmera. Ó, ele criou a face, mas eu tenho que dar a espessura. Né? Nesse caso, eu estou trabalhando com 18 mm. Clica, puxa para o lado de cá. E pode digitar 18, aperta o Enter. Aí só não esqueçam de criar o grupo. Cria o grupo e fechou. Bom, a próxima porta é simples, né? Você vem aqui, utiliza a ferramenta de mover, duplica, você já sabe como faz isso, através do Ctrl e encosta ali. Mas ela ficou ainda... mas não ficou aquela distanciazinha, né? Tipo, eu queria deixar aqui uns 3 mm para cá e mais uns 3 para cá, para deixar o vãozinho, né? Agora você pode utilizar a ferramenta de ocultar. Vou selecionar a do lado esquerdo, clica em ocultar. Agora eu consigo chegar ali, clicar 2 vezes na forma de edição, pegar a ferramenta de empurrar, puxar e levar ela para lá. Ou você pode digitar aqui 3 mm de recuo, ou como eu já fiz a linhazinha guia, eu só indico para ele que eu quero que ele recue até ali. Cliquei e soltei, aí você pega a ferramenta de seleção de novo, clica fora, senão, às vezes a gente está perto aqui e não está clicando fora da peça, ela está clicando dentro da área ainda. Aí você afasta e clica fora, que daí ele vai desativar. Beleza, reexibir aquela que a gente ocultou e ainda tem que recuar um pouquinho dela. Vou clicar 2 vezes, pego a ferramenta de empurrar, puxar, cliquei na face, levei até lá, vou afastar, vou clicar fora e aí está, pronto. As peças... Olha, poderia medir ali agora essas peças e e cortar que vai dar certo. O roupeiro exatamente dessa maneira que a gente projetou. Então, bom, é isso, gente. Eu espero que tenha, de alguma forma, ajudado essa introdução ao programa. Aqui abaixo na descrição eu vou deixar um link com alguns outros tutoriais, né, para você também ir aprimorando não somente o SketchUp, mas também me ver fazendo outros projetos. E também tem processos práticos lá, de maneira gratuita você encontra. Hoje em dia a gente já tem bastante vídeos aqui no canal, junto do nosso curso para quem quer avançar nela. Você pega o passo a passo e pode construir sua casa inteira se precisar dessa orientação. Mas agora no início, talvez você seja um curioso, você tem bastante vídeo gratuito aqui já disponível no nosso canal.
Certo, pessoal? Qualquer outra dúvida é só me mandar uma mensagem no campo de comentários ou através do nosso e-mail de suporte. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Até uma próxima. Valeu!